Os milagres segundo o Espiritismo. Capítulo 13º. Caracteres dos milagres. Os milagres no sentido teológico. O Espiritismo não faz milagres. Deus faz milagres. O sobrenatural e as religiões. Os milagres no sentido teológico. 1. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirari, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia define esta palavra, um ato de poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Em sua acepção usual, esta palavra perdeu, como tantas outras, o seu significado primitivo. De geral que era, ela se restringe a uma ordem particular de fatos. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza pelas quais Deus manifesta o seu poder. Tal é, com efeito, a acepção vulgar que se tornou o sentido próprio e não é senão por comparação e por metáfora que ele é aplicado às circunstâncias comuns da vida. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o de ser inexplicável, por isso mesmo que se cumpre fora das leis naturais. E é de tal modo a ideia que se lhe liga que se um fato miraculoso vem a encontrar a sua explicação, disse que não é mais um milagre, por surpreendente que seja. O que faz para a Igreja o mérito dos milagres é precisamente a sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los. Ela está tão bem fixada sobre este ponto que toda a assimilação dos milagres aos fenômenos da natureza é taxada de heresia, de atentado contra a fé, que ela excomungou e mesmo queimou pessoas que não quiseram crer em certos milagres. Um outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado e excepcional. Do momento que um fenômeno se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é que ele está submetido a uma lei, e desde então que essa lei seja conhecida ou não, isso não pode ser um milagre. 2. Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Que um homem verdadeiramente morto seja chamado à vida por uma intervenção divina, e aí está um verdadeiro milagre, porque esse é um fato contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tem senão as aparências da morte, e se há nele ainda um resto de vitalidade latente, e que a ciência ou uma ação magnética venha reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural, mas aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Que no meio de certos camponeses, um físico lance um papagaio elétrico e faça cair o raio sobre uma árvore, esse novo Prometeu será certamente olhado como armado de um poder diabólico. Mas Josué, detendo o movimento do sol, ou antes da terra, em admitindo o fato, eis o verdadeiro milagre, porque não existe nenhum magnetizador dotado de um tão grande poder para operar tal prodígio. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso foi restringido. Mas como não havia explorado todo o campo da natureza, restava ainda uma parte bastante grande ao maravilhoso. 3. O maravilhoso, expulso do domínio da materialidade pela ciência, entrincheirou-se no da espiritualidade, que foi o seu último refúgio. O Espiritismo, em demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força incessantemente, agindo concorrentemente com a força material, fez de novo entrar os fenômenos que dela ressaltam no círculo dos efeitos naturais, porque, como os outros, estão submetidos às leis. Se o maravilhoso foi expulso da espiritualidade, não tem mais razão de ser, e é então somente que se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Capítulo 1, número 18. O Espiritismo
não faz milagres. 4. O Espiritismo vem, pois, a seu turno, fazer o que cada ciência fez em seu advento, revelar novas leis e explicar, por consequência, os fenômenos que são da alçada dessas leis. Esses fenômenos, é verdade, se prendem à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Ora, aí está, disse, o que é sobrenatural. Mas então seria necessário provar que os espíritos e as suas manifestações são contrários às leis da natureza, que isso não é e não pode aí estar uma dessas leis. O espírito não é outro senão a alma que sobrevive ao corpo. É o ser principal, uma vez que não morre, ao passo que o corpo não é senão um acessório que se destrói. Sua existência é, pois, tão natural depois como durante a encarnação. Ela está submetida às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está submetido às que regem o princípio material. Mas como estes dois princípios têm uma afinidade necessária, que reagem incessantemente um sobre o outro, que de sua ação simultânea resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão naturais uma quanto a outra, e que a primeira não é uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. 5. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio de seu corpo fluídico ou perispírito. Ocorre o mesmo fora da encarnação. Ele faz como espírito e na medida de suas capacidades o que fazia como homem. Como ele não tem mais seu corpo carnal por instrumento, se serve, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que se torna o que se chama médium. Ele faz como aquele que, não podendo ele mesmo escrever, toma emprestada a mão de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, serve-se de um intérprete. Um secretário, um intérprete, são os médiuns de um encarnado, como o médium é o secretário ou o intérprete de um espírito. 6. O meio no qual agem os espíritos e os meios de execução, não sendo os mesmos que no estado de encarnação, os efeitos são diferentes. Esses efeitos não parecem sobrenaturais, senão porque são produzidos com a ajuda de agentes que não são os de que nos servimos. Mas desde o instante em que esses agentes estão na natureza e que os fatos das manifestações se cumprem em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural nem de maravilhoso. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios aos olhos de certas pessoas. Desde que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. Ocorre o mesmo com os fenômenos espíritas, que não são mais da ordem das leis naturais que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que foram a fonte de uma multidão de crenças supersticiosas. 7. Todavia, dir-se-á, admitis que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida, mas se conhecem todas as leis? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina levando vários homens poderia vencer a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que propusesse há um século transmitir um despacho a 500 léguas e receber sua resposta em alguns minutos, teria passado por um louco. Se o fizesse, crer-se-ia que tinha o diabo às suas ordens. Porque então, só o diabo era capaz de andar tão depressa? Entretanto, hoje a coisa é não somente reconhecida, possível, mas parece naturalíssima. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em circunstâncias dadas, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Foi, com efeito, o que ocorreu no caso do qual se trata. O Livro dos Médiuns, capítulo 4. 8.
Os fenômenos espíritas, estando na natureza, produziram-se em todos os tempos, mas precisamente porque o seu estudo não podia ser feito pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar, eles permaneceram por muito mais tempo que outros no domínio do sobrenatural, de onde o espiritismo fê-los sair hoje. O sobrenatural, baseado sobre aparências inexplicadas, deixa um livre curso à imaginação, que, errando no desconhecido, dá nascimento, então, às crenças supersticiosas. Uma explicação racional, fundada sobre as leis da natureza, reconduzindo o homem sobre o terreno da realidade, põe um ponto de parada aos desvios da imaginação e destrói as superstições. Longe de estender o domínio do sobrenatural, o espiritismo o restringe até nos seus últimos limites e lhe tira o seu último refúgio. Se ele faz crer na possibilidade de certos fatos, impede de crer em muitos outros, porque demonstra no círculo da espiritualidade como a ciência no